Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Mais uma vez chegamos na sua casa com o nosso programa Jornada Bíblica. Queremos conhecer cada vez mais a Palavra de Deus, criarmos uma intimidade com esta palavra que deve ocupar um lugar todo especial em nossas vidas. Em cada programa, nós temos a oportunidade de conhecer um pouquinho desta palavra, de tocar esta palavra e de colocá-la dentro do nosso coração para que ela possa iluminar os nossos passos, para que ela possa guiar toda a nossa vida e a nossa vida de discípulos e missionários de Jesus Cristo. E neste mês, nós estamos falando sobre o pão e o programa de hoje nós queremos tratar de um tema todo especial, Belém, a casa do pão. Este é o significado desta palavra. Mas antes de escutarmos a palavra de Deus, que vai nos ajudar a entender o significado de Belém como casa do pão, nós queremos rezar. Nós queremos nos colocar na presença do Senhor e pedir que Ele, através do seu Espírito, ilumine a nossa mente, o nosso coração, para entender a palavra que hoje Ele deseja nos oferecer. Rezemos. Ó Deus, fonte de toda luz, suplico-vos que iluminai meu entendimento. Dai-me um espírito diligente e dócil, e um desejo eficaz de aplicar o que quer que eu leia para a glória de Deus, para a santificação de minha alma e para a salvação do próximo. Concedei, ó meu Jesus, que como a vossa abençoada mãe, eu possa guardar todas as vossas palavras, ponderando-as no meu coração. Amém. E eu convido você agora a tomar em suas mãos a palavra de Deus. Nós queremos ler, estudar, meditar esta palavra. E hoje o Senhor nos oferece um texto tirado do livro de Ruth, capítulo 2, versículo do 1 ao 14. Escutemos atentamente a palavra do Senhor. Noemi tinha um parente por parte de seu marido, homem rico e importante da família de Elimeleque, chamado Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: permite que eu vá ao campo respingar atrás daquele que me acolher com bondade. Ela respondeu-lhe: vai, minha filha. Ela foi e respingou no campo atrás dos segadores. Por coincidência, entrou na parte do campo pertencente a Boaz, da família de Elimeleque. Naquele momento, Boaz estava chegando de Belém e disse aos segadores: que Javé esteja convosco. Responderam eles: que Javé te abençoe. Boaz perguntou depois a seu servo, o feitor dos segadores: de quem é esta jovem? O servo, feitor dos segadores, respondeu: esta jovem é a moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ela pediu: deixa-me respingar e recolher entre os feixes atrás dos segadores. Veio e ficou desde a manhã até agora. Só descansou um pouco na choça. Boaz disse a Ruth: ouça, minha filha, não vás respingar no outro campo, nem te afastes daqui, mas fica junto com minhas criadas. Observa o terreno que os homens estiverem ceifando e vai atrás deles. Ordenei aos servos para não te molestarem. Quando tiveres sedes, vai procurar os cântaros e bebe da água que os servos tiverem buscado. Então, ela caiu com o rosto em terra, prostrou-se e lhe disse: porque encontrei favor a teus olhos, de modo que te interesses por mim, que não passo de uma estrangeira? Em resposta, Boaz lhe disse: foi-me contado tudo o que fizestes por tua sogra após a morte de teu marido, e como deixastes pai e mãe e tua terra natal
para vires morar no meio de um povo que antes não conhecias. Que Javé te retribua o que fizestes, e que recebas uma farta recompensa da parte de Javé, Deus de Israel, sob cuja proteção viestes abrigar-te. Ela respondeu: Possa eu ser bem acolhida por ti, meu Senhor, pois me confortastes e falastes ao coração de tua serva, embora eu não seja sequer como uma de tuas servas. Na hora da refeição, Boaz disse a Ruth: Vem aqui para comer do pão e molhar teu bocado no vinagre. Ela sentou-se junto aos segadores e Boaz ofereceu-lhe trigo tostado. Ela comeu até saciar-se e guardou as sobras. O texto que acabamos de escutar nos fala uma história. A história da família de Elimeleque. Noemi, no livro de Ruth. O nome Elimeleque significa filho do rei. Mas este homem, com sua família, passaram por muitas dificuldades, por muitas situações. Num tempo de fome, na terra, duas viúvas voltam para Belém, onde Deus lhes supriu todas as suas necessidades. A palavra Belém significa casa do pão. Mas por um tempo, aquele lugar faltou pão, até que Deus enviou o sustento para o seu povo. Isso acontece conosco quando temos tudo, mas parece que falta algo essencial e precisamos buscar mais de Deus. Vamos aprender que Belém nos ensina. A história de Noemi e Ruth é uma linda lição de superação e fé. Elas não tinham nenhuma perspectiva para o futuro, mas juntas lutaram pela sobrevivência. A decisão de retornar para Belém foi a melhor alternativa, com esperança em Deus que lhe sustentaria. Quando a igreja não está sendo alimentada na palavra de Deus, pura e verdadeira, ou quando o povo está ferido, adoecido devido às lutas enfrentadas, então falta o pão espiritual, no lugar onde deveria ser a casa do pão. Quando Ruth e Noemi chegaram a Belém, procuraram onde havia colheitas para buscar espigas que caíam pelo chão. Achavam que por ali poderiam encontrar o sustento. Naquele tempo, havia uma lei social de que as espigas que caíam deveriam ser deixadas para as pessoas pobres e as viúvas. Isso nós lemos no livro de Deuteronômio 24:19. Esta era a solução viável para o sustento delas. Então, foi o que Ruth fez. Em situações difíceis de nossas vidas, nos sentimos assim, sem alternativas e muitas vezes aceitamos condições de ficar apenas com o que sobra. Mas Deus não quer que busquemos apenas migalhas, pois Jesus quer nos dar vida em abundância. É isso que lemos em João 10:10. Através da fé, podemos esperar o melhor de Deus. E é isto que esperamos e esperamos com confiança. As migalhas significam as sobras dos outros, ou seja, se você está vivendo só de migalhas espiritualmente, recebendo apenas orações ou palavras das pessoas e não tem a sua própria vida com Deus, busca o Senhor, para que o Espírito Santo te preencha com o seu poder. Deus não quer que vivamos de migalhas. Mais uma vez nos recorda isto o evangelista Mateus, no capítulo 7, dos versos de 28 a 30. Não se contente com migalhas. Depois que Ruth estava pegando as migalhas, Boaz, o dono da fazenda, que por providência de Deus era parente de seu falecido marido, apareceu perguntando quem ela era
e pediu que os empregados respeitassem ela, oferecendo-lhe tudo de melhor. Boaz chamou Rute para a mesa e lhe serviu abundantemente. Ele voltou para casa com a sacola cheia de grãos. O dono da fazenda pôde representar o Senhor, que é Criador de toda a terra, como lemos no Salmo 24. E a mulher, Rute, pode simbolizar a igreja. Isto nós podemos tirar do livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo de 1 a 17. Deus está nos chamando para a mesa do banquete espiritual. Quando Jesus voltar, vai nos receber no céu com um grande banquete. Mais uma vez, nos revela e nos fala o último livro das Sagradas Escrituras. Enquanto isso, precisamos nos alimentar espiritualmente na terra com o maná que vem do céu. Não perca o banquete que Deus tem para a sua vida. Aceite o convite do Senhor para ser abençoado e sustentado pela fé. Este é o lugar de honra de cada filho do Senhor e daqueles que são cuidados por Deus. Aliás, Deus gosta de cuidar de cada um de nós. Deus tem um banquete para você. Cuidar da vida espiritual não é uma coisa fácil e não podemos descuidar em momento algum desta tarefa. Devemos estar sempre em oração e vigilantes para não nos enfraquecermos. A igreja deve ser como Belém, uma casa do pão, mas cada cristão também pode ser comparado a um padeiro que serve o pão ao seu próximo. Precisamos buscar e servir o alimento espiritual para todos os famintos de Deus. Não passe fome espiritual. Volte para a casa do pão e não se contente com as migalhas, mas se assente na mesa do banquete. Este é o propósito de Deus para a sua vida. Não fique sem pão. Este é o desejo de Deus para cada um de nós, que encontremos no Senhor o pão que nos alimenta, o alimento que nos faz forte, o alimento que nos encoraja a sempre caminhar de esperança em esperança nesta vida, na comunidade que deve ser Belém, a casa do pão. E agora quero continuar convidando você a mergulhar na palavra de Deus. E nós vamos mergulhar agora na palavra do Senhor através da oração do Salmo 130. E quem nos ajuda a rezar e a cantar este salmo é a irmã Custódia, no nosso quadro Salmo, a emoção orante. Boa noite, queridos, queridas, turma da TV Aparecida, amigos que estão sempre de plantão nos vendo, porque admiram inclusive a TV Aparecida, admiro a Mãe de Jesus, Nossa Senhora, família dos devotos, com muito amor, devotos mirins, juventude, todos vocês. Júnior que está aqui com a gente, né, Júnior? Do Shalom. Isso, hoje nós vamos, dentro da classificação dos salmos, que nós estamos falando no nosso quadro Salmo, a emoção orante, nós vamos falar do salmo, é um salmo oracional, é um salmo, não é bem indignação, mas é tristeza profunda que as pessoas sentem, pessoas perseguidas, caluniadas. A história do salmo é essa. Pessoas que têm processos, o salmo fala isso. Pessoas que perderam, que foram injustiçadas, que foram enganadas. Sabe, gente, este salmo hoje, eu gostaria de lembrar tanta tristeza que eu tenho visto. E às vezes eu até deixo de ver alguns anúncios, alguns de televisão ou de outros meios, porque senão a gente começa também a se abater e a gente precisa ter a força para levar as pessoas a vencerem também.
Então, este salmo, ele é um salmo que é de confiança. Nós vimos ontem a confiança. Esse salmo é de indignação, é de tristeza. E é bom também você ler este salmo, porque quando você lê este salmo, você percebe que Deus está junto com você. Então você não desanima. Quem é cristão nunca vai tirar a vida. Nunca, nunca, nunca. Às vezes falece uma pessoa, a pessoa fica doente, fica perturbado. Outro dia eu falei para um cara que é bem cristão, falei, querido, o que é isso? Faleceu a sua mãe e você não foi capaz de entregá-la para o Senhor? Pôr nos braços de Deus e continuar a sua vida. A pessoa que morreu, ela quer ver você feliz. Então eu vou ler este salmo e cantar um trechinho do 54, que é o mesmo desse valor aqui também. Nós vamos então contemplar, rezar o Salmo 130 e 129. É um salmo que o peregrino ia até o templo pedir socorro, como muitos fazem aqui em Aparecida. Do fundo do meu ser, eu clamo a ti, Javé. Senhor, ouve a minha voz. Estejam teus ouvidos atentos à minha súplica. Se levardes em conta as iniquidades, ó Senhor, Senhor, quem poderá subsistir? Quem poderá se manter? Pois em ti encontra o perdão e o infindo respeito. Eu espero em Deus, espero em ti, Senhor. Minha vida espera, aguarda pela tua palavra. Minha vida espera pelo Senhor, como sentinelas esperam amanhã. Sem Israel, espera no Senhor, pois Ele é misericórdia, nele a redenção não tem limites. Ele redime todo o povo de suas culpas, de suas angústias. Ó Deus, ouve a minha oração. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras do meu coração. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras do meu coração. Lava-me com a água da tua fonte, limpa-me dos pecados que cometi. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras do meu coração. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos
as palavras do meu coração. Então, são salmos que são orantes, ao mesmo tempo eles são restauradores, eles têm confiança. Então vamos aproveitar a rezar mais com a Bíblia, gente. Vamos usar a Bíblia para nos expressar para o Senhor Jesus das nossas angústias e das nossas alegrias. Boa noite para vocês, obrigada, até a próxima. Irmã Custódia, muito obrigado, é sempre uma alegria tê-la aqui no programa, nos ajudando a compreender a oração dos Salmos, a cantar esta oração que canta também a história da nossa vida, o nosso encontro com o Senhor. E nós continuamos estudando a Palavra de Deus, conhecendo melhor esta palavra, tirando as nossas dúvidas. Por isso agora eu chamo aqui no nosso programa o nosso plantão bíblico. Aí, Padre Rodrigo, prazer de estar com você. E esse é o nosso plantão bíblico. Imagine só, Padre Rodrigo, que vieram perguntar para a gente o que é essa história de serpente que a gente encontra com tanta facilidade na Bíblia, não é mesmo? Uma serpente que facilmente é identificada com o diabo, com tudo que há de ruim, de mal, de perigoso, né? Essa serpente que a gente encontra na imagem da Imaculada Conceição pisando na cabeça da serpente, serpente lá do paraíso que tentaram a Eva e a Eva tentou Adão e começou essa história de desgraça no mundo todo. Afinal, o que é essa serpente? Qual é a culpa dessa coitada dessa serpente? Claro que a gente tem muito medo de cobra venenosa, mas a serpente na Bíblia, ela é, antes de mais nada, um símbolo. Isso é importante, e um símbolo que representa uma divindade. Divindade de onde? Lá do paraíso terrestre? Não. Divindade que a gente vai encontrar quando o povo eleito entrou na terra prometida, né? E lá encontraram um povo que adorava um Deus chamado Baal, né? E o símbolo representativo desse Deus era exatamente a serpente. E essa serpente tentava demais o povo eleito de Deus, que muita gente deixou de ser fiel a Javé para ir atrás dessa serpente. Sabe por quê? Porque essa serpente representava o quê? Sabedoria, fecundidade, não é mesmo? Enriquecimento. Pior ainda, o culto a esse Baal muitas vezes era feito através daquilo que é chamado de prostituição sagrada, né? Ou seja, o pessoal ia lá no templo manter relações sexuais para agradar aí ao Baal, porque Baal com a mulher dele vivia o tempo todo em relações sexuais para poder fecundar a terra, haver colheitas, essa história toda que fazia parte das culturas antigas. Daí vem então a serpente como uma grande tentadora que fez muita gente do povo de Israel se tornar infiel à sua fé, à sua fidelidade a Javé. Serpente é sempre um sinal então perigoso quando a gente se torna infiel, quando a gente busca apenas o prazer, a satisfação própria e não mantém a fidelidade aos mandamentos de Deus. Nesse sentido, cuidado com a serpente na sua vida. Ela pode morder o calcanhar e fazer a gente se desviar do caminho de Deus, tá bom? Padre Ulisses, muito obrigado por nos ajudar a refletir mais uma vez a palavra de Deus, tirando as dúvidas dos nossos queridos devotos que escrevem aqui para o nosso programa. E se você tem a sua dúvida, deseja conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus, não esqueça de mandar para nós a sua pergunta através do e-mail devotos@santuarionacional.com. Com alegria, nós, missionários redentoristas, vamos acolher a sua pergunta e vamos respondê-la aqui no nosso programa. E nós queremos fazer também um convite a você que sempre está aqui conosco, estudando a palavra de Deus, deixando-se revestir por essa palavra, a fazer parte da família dos devotos. E a família dos devotos recebe todo mês em sua casa a Revista de Aparecida, que leva formação e informação. E de um modo todo especial, dentro desta revista, nós temos o encarte bíblico. A cada mês, propomos um estudo da Palavra de Deus. E você pode
pegar este estudo, estudar com a sua família, estudar lá no seu grupo de rua, estudar com os seus amigos e todos assim crescerão cada vez mais na palavra do Senhor. Por isso, não deixe de fazer contato conosco e aqui da Casa da Palavra queremos também oferecer um estudo da Palavra de Deus para a sua família. E nós queremos também agora pedir a bênção do Senhor para você, para a sua família, para todos os nossos caros amigos. Que a Palavra de Deus esteja sempre na sua vida, que ela esteja sempre no teu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, na graça do Pai, e até o nosso próximo encontro.